Antes de qualquer coisa, você precisa entender que os computadores são compostos por duas partes, basicamente: hardware e software. Quando eu digo computador, pode entender como computador de mesa, notebook, celular, qualquer aparelho eletrônico similar. Vamos começar por hardware. O que é hardware? É o conjunto dos componentes físicos do computador. É tudo que você consegue ver, manipular e que geralmente está protegido pelo gabinete do seu computador. Tá? Um dos componentes principais do hardware do computador é a placa-mãe, ou motherboard em inglês, tá? Que é essa placa aqui. E o que ela faz? Ela é basicamente o sistema nervoso do computador. Tá? Ele conecta todos os outros componentes ali. E não só os componentes internos, mas também os externos. Ele é responsável por você plugar o teclado, o mouse, o monitor e qualquer outro device externo. Um dos outros componentes principais é o processador, ou CPU, chamado também de Central Processing Unit em inglês. Tá? Essa é uma foto dele de cima, aqui na esquerda, e na direita é a foto dele vista de baixo. Tá? É onde vai ser conectado à placa-mãe. E se a gente voltar na imagem anterior, o CPU, o processador, vai nessa área aqui. Essa parte preta é uma proteção. A gente tira a proteção e encaixa a CPU. A CPU é considerada o cérebro do computador. É responsável por fazer os cálculos e executar as instruções que o computador recebe, assim como acessar os dados na memória RAM, que é esse componente aqui. A memória RAM é a memória de rápido acesso e não é persistente. O que isso quer dizer? Ela guarda os dados do computador que estão sendo usados naquele momento e a partir do momento que o computador é desligado, aqueles dados são perdidos. Tá? Então, é ali que estão sendo guardados os dados que o seu computador está usando nesse momento. Tá? Outro componente essencial é o HD, ou HDD, né? Hard Disk Drive, em inglês. É o disco rígido do computador. Ele é responsável pelo armazenamento persistente do computador. Ele também armazena dados, assim como a memória RAM, mas a memória RAM são dados temporários, né? Não são persistentes. O HDD ou HD é responsável pelos dados persistentes. Então, se você desliga o seu computador e os dados estão no HD, esses dados continuam lá guardados para você acessar depois, a qualquer momento que você ligar de novo o computador. Tá? E essa é uma imagem do disco rígido, do HD. Essa é uma imagem de fora, aqui na esquerda. Por fora ele é visto assim. E por dentro é na direita aqui. Ele é um dispositivo mecânico. Tá? Você vê que ele tem esses discos aqui, que parecem CDs ou DVDs. E esse cabeçote que fica lendo e escrevendo nesses discos. Então ele é completamente mecânico. Até por isso ele não é tão rápido. Tá? A leitura e escrita nele é mais lenta. E a sequência de uso de dados no computador é basicamente, né, bem por cima, os dados estão guardados no HD. Então, por exemplo, você tem fotos, você está com algum programa instalado, ele está instalado no HD do computador. Quando você vai usar aquele programa, abrir aquele programa, aquela aplicação, aquela imagem, aquele vídeo, o que acontece? Esses dados são carregados para a memória RAM, que é de rápido acesso. Eles continuam no HD, mas eles são carregados para a memória RAM e usados pela CPU para fazer o processamento daquilo. Tá? De maneira geral, tá? Tem algumas coisas que podem variar em uso de placa de vídeo e outras coisas, mas de forma geral você pode ter isso na cabeça. Tá? Mas cuidado para não confundir o HD com a memória RAM, porque em muitos lugares, principalmente os fabricantes de celular ou as lojas que vendem celular, costumam dizer que o celular tem, por exemplo, 64 GB de memória. Quando a fabricante ou a loja está falando isso, na verdade ela não está falando da memória RAM. Né? Ela está falando do HD do celular, ou do armazenamento persistente, que não necessariamente é chamado de HD, porque o celular não tem necessariamente esse componente aqui. Mas ele tem alguma forma de armazenamento persistente. Tá? E quando ela está dizendo isso, que tem 64 GB ou 128 GB de memória, está se referindo à memória persistente, não à memória RAM. Por quê? A memória RAM geralmente é muito menor do que a memória persistente. No caso que a gente está falando aqui do HD, por exemplo. O HD consegue guardar hoje em dia, e com certeza no futuro vai armazenar muito mais, hoje em dia 512 GB, 1 TB, que é o dobro, né? E já a memória RAM costuma ter hoje em média de 8 GB, 16 GB, 32 GB quando muito, né?
Isso num computador muito bom, né? Muito avançado e bem caro também, né? Uma alternativa ao HD é o SSD. O SSD tem a mesma função do HD, que é armazenamento persistente dos dados, tá? Então ele pode substituir o HD, só que ele não é mecânico, ele é totalmente eletrônico, por isso que ele é muito mais rápido do que o HD. E ele é chamado de Solid State Drive, né? E essa é uma imagem dele aqui, de um deles, né? Da marca Corsair e tudo mais. Mas o que acontece? Justamente pelo fato dele ter o acesso muito mais rápido do que o HD, ele também é muito mais caro. Então, pelo mesmo preço de um HD que você consegue armazenar 1 terabyte de dados, no SSD você conseguiria pagar o mesmo preço para armazenar, digamos que 256 gigabytes ou algo próximo disso, tá? Agora, existem outros componentes do computador, alguns são até relevantes, mas o básico do funcionamento do computador é esse e eu vou parar por aqui, tá? Mas, para você entender como o computador consegue, através do hardware, exibir as coisas na tela e ter todo esse funcionamento complexo, esse monte de programa sendo executado e tudo mais, como o hardware consegue transformar isso no software, que é a parte que a gente vê na tela, e depois eu vou entrar mais em detalhes sobre o software, né? Mas primeiro você precisa entender que o hardware só consegue entender binário. Então o computador só lê binário, só lê 0 e 1. Por que que ele só lê 0 e 1? Porque imagina que no computador só existem 2 estados possíveis, né? Sendo componentes eletrônicos, ou está passando energia ou não está passando energia. Não tem outra opção. Certo? Imagina que no computador existem os transistores, que são um monte de lâmpadas pequenas. Claro que não tem luz, então não são lâmpadas. Mas da mesma maneira que uma lâmpada pode estar ligada, passando energia, ou desligada quando não está passando energia, imagina que os transistores do computador são a mesma coisa. Quando alguns deles estão ligados e outros estão desligados, existe algum tipo de dado sendo armazenado ali. E é muito louco que isso consegue... Qualquer tipo de dado consegue ser armazenado desse jeito. Eu vou explicar como. Mas antes de explicar como, você precisa entender o que é o sistema binário e como isso acontece no computador. Primeira coisa, precisamos entender o sistema decimal, né? O sistema decimal é o que a gente usa desde sempre, aprendeu desde criança, usa no dia a dia sem pensar muito. O sistema decimal, o nome já indica, 10 decimal, existem 10 dígitos, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. No sistema binário, bi, 2, só existem 2 dígitos, 0 e 1. Por isso que a representação ideal para o computador, para os dados em um computador, né, no hardware do computador, desligado e ligado, 0 e 1. Agora, como a gente conta em decimal? Vamos contar de 0 até algum número x, aqui 12, por exemplo. Se você está contando em decimal, você conta 0, 1, 2, 3, 4, até 9, 10, 11, 12. Agora percebe que quando chega no 9, a gente não tem uma representação de um único dígito para o número 10. Depois que a gente chegou no dígito 9, que é a última representação possível, lembrando, a gente vai de 0 até 9 no decimal, né? Então, quando ele chegou no 9, que é a última representação possível, o que a gente faz? A gente zera a primeira casa, a primeira coluna, e adiciona uma nova casa, uma nova coluna, contando do 1 novamente, né? Porque se a gente contasse do 0, 0, 0 é 0, tá? Então, a gente adiciona uma coluna partindo do 1. Depois, eu vou contar no 11, eu começo a acrescentar na primeira coluna de novo, né? Então, 11, 12, 13... Se eu fosse contar até 20, quando chegar no 19, o que acontece? O 9 vai virar 0 e 1 vai virar 2, certo? Porque acabaram os dígitos disponíveis depois do dígito 9. Né? Em binário, como a gente conta? Vamos contar 0, 1, 2, 3, 4. Começa no 0, é 0. Tá? 1 é 1. 2 não dá para representar em binário. Por quê? Só existem 2 dígitos em binário, que é o 0 e o 1. Então eu não tenho uma representação de um único dígito para o número 2. Como eu represento então o número 2 em binário? Da mesma maneira que quando o decimal aqui chegou no 9, não tem mais uma representação de um único dígito para o 10, a gente aumenta a casa, certo?
Então, a mesma coisa a gente faz no binário. Chegou no 0, 1. Chegou no 1, eu quero contar 2, não existe uma representação, eu aumento uma casa. Então, eu coloco 0 na primeira casa, coloco uma segunda casa com o dígito 1. Então, isso aqui é a representação do número 2 em binário. Agora, se eu quero ir para o número 3, eu aumento mais 1 na primeira casa. Então, fica essa representação aqui para o número 3. 0, 1, 2, 3. Número 4. Não existe mais uma representação. Eu não posso aumentar 2, 3 aqui. Não existe a representação desse dígito. Então, o que acontece? Eu preciso aumentar uma casa. Então, eu zero a primeira casa, zero a segunda casa e acrescento uma casa com o número 1. E assim por diante. Tá? Agora, mais explicitamente, vamos lá, detalhes. Em decimal, tá? Essa tela aqui é em decimal. Em decimal, como a gente representa o número 9? 9, simplesmente. E só tem uma coluna, só tem uma casa, que é vezes 1. Então, o 9, quando a gente fala o número 9, você pode traduzir como 9 vezes 1, porque ele só está em uma casa. Então, 9 vezes 1 é 9. Não ficou muito claro ainda, então vamos entender pelo número 10. Quando a gente passa do número 9 para o número 10, o que a gente faz? Lembra que a gente aumenta uma casa e zera a primeira casa, né? Então, aqui nessa linha de baixo, ó, essa é a linha do número e essa é a linha do multiplicador. Por isso eu coloquei asterisco, é multiplicação. Tá? Então, na primeira coluna é o multiplicador 1. Na segunda coluna, ou segunda casa, multiplicador 10. Por isso a gente zera a primeira casa, a primeira coluna, e aumenta 1 na segunda casa, na segunda coluna, que equivale ao 10. É a mesma coisa que a gente dizer que o número 10 equivale a 1 vezes 10 mais 0 vezes 1, que é igual a 10. Agora, no número 192, a gente tem que aumentar mais uma coluna, mais uma casa, né? Porque a casa das dezenas não é mais suficiente, tem que aumentar a casa das centenas, né? Então, 192 é a mesma coisa que 1 vezes 100 mais 9 vezes 10 mais 2 vezes 1. Olha aqui embaixo, 1 vezes 100 mais 9 vezes 10 mais 2 vezes 1, 192. Tá? Se eu quisesse falar 2.192, teria que aumentar mais uma coluna, né? A coluna do milhar, vezes 1.000. Então, seria 2 vezes 1.000 mais 1 vezes 100 mais 9 vezes 10 mais 2 vezes 1. Daria 2.192. Né? Agora, em binário. Em binário, o número 1 tem uma coluna só. A gente coloca o número 1. Seria a mesma coisa que chamar 1 vezes 1, que é 1. Quando a gente quer chamar pelo número, quer demonstrar o número 2, representar o número 2, uma coluna não é mais o suficiente, porque a gente só tem representação de dois dígitos, né? Ou é 0 ou é 1. 0 vezes 1 é 0, 1 vezes 1 é 1. Acabou a representação, não tem como representar 2 em uma única coluna. Então, a gente tem que criar mais uma coluna, mais uma casa. E essa segunda coluna faz vezes 2, né? Porque é binário. Então, aqui você faz vezes 2 na segunda coluna. 0 a primeira, 0 vezes 1 e 1 vezes 2. Então, o número 2 em binário é a mesma coisa que 1 vezes 2 mais 0 vezes 1, que é igual a 2. E como a gente faria o número 192, ou como representaria o número 192 em binário, assim como a gente representou em decimal antes? Aí tem que ter muito mais colunas, muito mais casas, né? Por quê? Na primeira casa, na primeira coluna do binário é vezes 1. Na segunda coluna, na segunda casa do binário é vezes 2. Na terceira, vezes 4, vezes 8, vezes 16, vezes 32, vezes 64, vezes 128 e assim sucessivamente. Repara que, como é binário, a gente só tem duas possibilidades para cada coluna, ou 2 dígitos para cada coluna, você vai multiplicando por 2 a cada casa, cada coluna. Então, 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 4 é 8, 2 vezes 8 é 16, 2 vezes 16 é 32, 2 vezes 32 é 64, 2 vezes 64 é 128. Né? Agora eu quero o número 192. Eu preciso até a casa 128 para poder representar o 192. Por quê? Eu vou colocar o número 1 na coluna do 128,
o número 1 na coluna do 64 e depois zerar tudo. Por quê? 1 vezes 128 é 128, mais 1 vezes 64 é 64, 128 mais 64 dá 192. Então eu zero todas as outras colunas, porque 0 vezes 32 é 0, 0 vezes 16 é 0, 0 vezes 8 é 0, 0 vezes 4 é 0, 0 vezes 2 é 0 e 0 vezes 1 é 0. Certo? Então isso dá 192. Se eu quiser aumentar mais ainda o número, dependendo de quanto eu quero aumentar, eu poderia ter que adicionar mais uma coluna, né? Mais uma casa. Certo? Agora, se eu quiser, por exemplo, o número 193, como eu faço? É 128 mais 64, mais quanto que eu preciso para o 193? Só preciso de mais um, né? Então, eu poderia adicionar 1 nessa primeira coluna aqui, porque 1 vezes 1 é 1. Então, ficaria 128 vezes 1, mais 64 vezes 1, mais 32 vezes 0, 16 vezes 0, 8 vezes 0, 4 vezes 0, 2 vezes 0 e 1 vezes 1. Então, daria 193. Tá? Da mesma maneira, se eu quiser aumentar para 194, aí eu acrescentaria 1 na coluna do 2, né? Porque 1 vezes 2 é 2. Ok? Preciso saber isso tudo, Matheus? Nossa, confusão, não sei o quê. Não precisa. Eu só estou explicando para você entender essa teoria. No dia a dia da profissão, programando, você nem pensa nisso. Você só precisa entender isso para saber que, no final das contas, como o computador representa os números e os dados que a gente tem. Tá? Ele faz essa transição. Por quê? Só pode ter 2 estados no hardware do computador, ligado ou desligado. Passa energia ou não passa energia. Tá? Então, é 0 ou 1. É o jeito que a gente representa. Agora, não existe só número, né, no computador. Existe, por exemplo, texto também. Agora, como eu represento um texto em 0 e 1? Como isso acontece? A gente tem que transformar em número. Então, como a gente transforma o texto em número? A gente tem que chegar em um padrão. A gente tem que definir algo em comum para todo mundo interpretar que tal número equivale a tal letra. Eu poderia dizer que o número 1 equivale a A, por exemplo, e assim por diante. Né? 1 é A, 2 é B, 3 é C e assim por diante. E aí a gente poderia trocar a informação, ao invés de escrever letras, escrever os números, de acordo com esse padrão que a gente estabeleceu, certo? E assim que foi feito. Não exatamente o número 1 para A, 2 para B, nem nada disso, mas foi criada uma tabela, chamada tabela ASCII, entre outras também, tá? Que é um padrão. Um padrão estabelecido para fazer a conversão de texto para número e assim para binário, para poder guardar esse dado lá nos transistores do computador, tá? Para ele poder armazenar isso, ligado ou desligado, né? 0 ou 1. Então, o que acontece? Se eu quero dizer oi num texto, se eu passar pela tabela ASCII para ver como esse dado vai ser guardado no computador em binário, se você pegar aqui, ó, a letra O equivale ao decimal 111, que eu escrevi aqui, ó, 111. A letra I, se você olhar na tabela, ela equivale ao decimal 105. Tá? Então, é 111 para a letra O e 105 para a letra I. É um padrão que a gente chegou. É uma convenção, né? Foi convencionado assim, ok? A tabela ASCII não é a única, existem outras, mas existem convenções específicas. Senão, não teria como ser feito isso, tá? Agora, no computador, fica fácil, né? A gente aprendeu a transformar de decimal para binário. Então, você pega o número 111, equivale a esse número aqui em binário, e o 105 equivale a esse número aqui em binário. Tá? Então, lá no computador, quais são os números que estão guardados para representar o texto oi? São esses aqui. Tá? Da mesma maneira, além de texto, não existe só texto e número, existem, por exemplo, imagens. Né? E o que é uma imagem? Na realidade, uma imagem é composta por vários pixels. É uma organização de pixels, que nada mais são do que pequenos pontos de cor. Tá? E mesmo quando você vê uma transição, um degradê numa imagem, que nem aqui, essa imagem aqui, eu peguei um aumento dessa área, dessa imagem da esquerda. Tá? Então, essa imagem da direita é super aumentada, para ver os pixels da imagem da esquerda. E mesmo numa área onde tem um degradê, você vê que cada pixel tem uma cor inteira. O degradê não está em cada pixel é de uma única cor.
E é assim que é representada a imagem na tela, através dos pixels. Mas como assim? E como esse pixel pode ser representado? E como ele é guardado em números? Se eu estou falando que o computador só entende binário, como uma imagem que equivale a um conjunto de pixels, como esses pixels conseguem ser guardados através de números? Simplesmente assim. Cada pixel tem um conjunto de vermelho, verde e azul. E em alguns momentos você pode ter alfa também, que é a translucidez do pixel, né? Mas nesse caso vamos falar simples. RGB, Red, Green, Blue, vermelho, verde e azul. Então a quantidade de vermelho, verde e azul em um único pixel determina a cor que ele tem. Se eu tenho 135 de vermelho, 190 de verde e 88 de azul, eu tenho essa cor aqui, essa cor esverdeada, que eu tirei mais ou menos dessa área da imagem. Se eu pegar o pixel dessa área mais amarronzada, vai ser outra combinação de verde, vermelho e azul. Mas todas as cores vão ser representadas por essa combinação aqui, em verde, vermelho e azul, com números diferentes. E lembra que sendo número, a gente consegue transformar em binário. Transformando em binário, o computador consegue armazenar esse dado. Então é assim que é armazenado. No fim das contas, até as imagens se transformam em binário, em zeros e uns. Tá? Então isso é a representação do quê? De qualquer coisa, qualquer dado que está dentro do seu computador está sendo representado dessa maneira. Não exatamente dessa maneira, com esses números, nessas ordens, mas com zeros e uns. E dependendo de qual contexto você for utilizar aquele dado, se você for utilizar como uma imagem, ele vai captar aquilo e exibir como uma imagem. Ou ele vai captar aqueles dados e exibir como um texto. Depende do contexto em que esses dados estão sendo usados, obviamente. Então agora a gente pode partir para o software. O que é o software do computador, então? É o conjunto de instruções lógicas que controlam o computador. Quando a gente programa, a gente está criando software. O código que a gente digita gera um software. E é mais ou menos esse código que a gente digita, certo? É similar a isso. Esse é um dos códigos que a gente pode digitar para gerar algum programa no computador, né? Mas como esse código que a gente digita, que não é zeros e uns, são palavras, muitas palavras aqui em inglês e tudo mais, com certos símbolos, né? Parênteses, colchetes, aspas, ponto e vírgula. Como isso é transformado em 0 e 1? Ou, aliás, o computador entende isso direto, antes de qualquer coisa? Não, não entende. Por quê? Ele só entende 0 e 1. Então, como isso se transforma em 0 e 1? Através dos compiladores, tá? Existem os programas que chamam compiladores, ou compilers em inglês. O que os compilers, os compiladores fazem? Eles transformam código-fonte, source code em inglês, em machine code, código de máquina, que é o binário, tá? Então, tudo que a gente escreve, que é esse código aqui, que é o código-fonte, vai, no final das contas, ser transformado em código de máquina, que é zeros e uns. E essa tradução, entre aspas, é feita por programas que são chamados compiladores, que foram programados por outros programadores. E a cada vez, se a gente for puxando a origem de cada software, né? Por quê? Quem criou o programa que é um compilador? Como ele criou o programa que é um compilador? Cada vez mais baixo nível, mais próximo do hardware, né? Ele comunica em 0 e 1. Aí ele cria, outros programadores lá na história, no início da programação e da computação, criaram alguma abstração em cima de 0 e 1 para facilitar um pouco mais. Ainda era complicado. Aí criaram mais abstrações em cima disso para facilitar ainda mais. E foram criando mais abstrações em cima disso, criando compiladores para compilar para o código para o binário, né, para 0 e 1. E hoje em dia a gente tem linguagens que a gente chama de alto nível, né? Antigamente eram linguagens de mais baixo nível, mais complicadas de usar, que tinham as instruções mais próximas do que o computador precisava entender, que era 0 e 1. Né? Então hoje em dia está muito mais fácil de programar do que antigamente. Porque a gente consegue digitar um código que é praticamente a mesma coisa que a gente fala, a língua que a gente escreve, mais especificamente o inglês, né? Mas é muito mais próximo do que a gente escreve, do que era antigamente. E o que possibilita isso é essa abstração que os programadores foram fazendo ao longo do tempo, ou os cientistas de software foram fazendo ao longo do tempo. Tá?
é assim que funciona. Então é dessa maneira que o computador entende esses dados, armazena esses dados, e é por isso que a gente consegue escrever um código que a gente consegue entender muito mais facilmente do que as pessoas conseguiam fazer antigamente, e ainda assim é transformado em 0 e 1 para o computador armazenar e interpretar esses dados.